A minha família era numerosa, composta de oito filhos, 9. Um deles morreu ainda muito pequeno. E minha mãe veio para o Rio para a gente tentar uma vida melhor. E meu irmão mais velho era marinheiro, marujo, né? E ele que coordenou isso tudo. Nós ficamos na rua Doc Lobo, num quartinho lá, aquele monte de pau de arara lá, aquele quartinho. E dali fomos para o subúrbio, né? Um lugar bem distante, não era nem subúrbio, mas era um lugar, um município distante, Comendador Soares, que fica perto de Queimados. Aí depois viemos descendo e nos fixamos em Nilópolis, que já era um município bom. E ali foi que eu dei continuidade à minha alfabetização. Naquela época eu tinha 12 anos. Eu terminei eu comecei a cursar o curso ginasial, né, comercial básico. Eu tinha 16 anos. 16 anos. Me formei no 2º grau com 22 anos. Nunca repeti de ano. E depois eu casei, fiquei um ano sem estudar. E em 1964, 65, fiz ciências contábeis. Dei início, fiz vestibular, passei no vestibular e fiz ciências contábeis. Terminado ciências contábeis, dei início também essa parte de estudo, né? Dei início à faculdade de administração, parei no 3º ano. Mas nesse meio tempo, quando me formei, estava me formando ainda no curso comercial, curso técnico de contabilidade. Eu fiz concurso para a Petrobras, a refinaria do Caxias. Chegamos lá de madrugada, né, para conseguir entrar na fila. Fiz a prova no mesmo dia, passei para até auxiliar de contabilidade. E aí dei início a uma carreira também dentro da Petrobras. Na Petrobras tudo lá era através de concurso. Mesmo interno era concurso. Aí fiz concurso para técnico de contabilidade, depois para assistente de contabilidade e fui para o Rio, para o centro, para a sede da empresa. E ali, depois eu fiz para auditor, já concurso externo, que eu não tinha interno, mas o pessoal da empresa podia fazer o concurso e tinha preferência sobre os outros. E eu, então, fiz esse concurso, logrei êxito e dei início, então, à minha carreira como auditor da Petrobras. Viajava muito, fiquei viajando durante 7, 8 anos. E depois eu passei a trabalhar internamente, produzindo relatórios para a diretoria. E saí depois da auditoria, fui para a área financeira, chefiar o setor de contabilidade do serviço financeiro. Depois também fui chefiar um setor que cuidava da caixa da Petrobras, era o pulmão financeiro da Petrobras. Então, tudo que era, todo o dinheiro que entrava era controlado por esse setor. Esse setor colocava também as duplicatas em cobrança e havia muito assédio dos diretores de banco, né? Porque naquela época de inflação alta, 2 dias de dinheiro parado no banco era uma fortuna. E as faturas da Petrobras tinham valores enormes. E para exercer esse cargo tinha que ser uma pessoa que tivesse um passado muito bom. E graças a Deus eu sempre tive na Petrobras, tive esse passado, uma história na auditoria, uma história boa, de seriedade. E dali me aposentei. E aí fui realizar meu sonho, que era... antes de me aposentar eu fiz direito, justamente pensando em quando me aposentar exercer uma função nova, né? Uma profissão nova. Foi a melhor coisa da vida que eu fiz, foi justamente isso. Eu
me aposentei, comecei a advogar com aquela dificuldade de quem começa, né? Aí que a gente vê que o advogado sabe pouco, ele sabe a prática, ele empurra aquilo ali conforme a vontade. Hoje não tem essas provas, né, na OAB, então qualifica melhor o advogado, mas naquela época era complicado. E eu tive que me virar sozinho mesmo, fazendo consulta, lendo muito, cada dúvida eu mesmo tirava essa dúvida. E com 2 anos advogando, eu resolvi fazer uma reciclagem, porque na Petrobras a reciclagem era coisa obrigatória. Pelo menos 5 vezes por ano, 6 vezes, você fazia um curso de atualização. E eu, habituado a fazer isso, resolvi fazer na área do direito. Aí cheguei lá naqueles cursinhos lá tal, e aquela garotada toda, né, estudando para concurso. Aquela discussão, aquela prova ali, aquela ali, um chorava daqui, outro chorava de lá, quando havia prova, um passava, o outro não passava, era realmente fantástico esse mundo do pessoal que luta por um espaço, por o seu caminho, né? E eu vou entrar nessa disputa aí, porque até hoje eu achei tudo tão fácil para mim, então eu vou tentar. E realmente é difícil você passar num concurso público para promotor, para juiz, para defensor público. Defensor público no Rio é uma prova muito difícil. É muito difícil. Não é para qualquer pessoa. A pessoa tem que se entregar totalmente àquela missão. Totalmente. Não pode sobrar nada. É tudo direcionado para aquele objetivo. E justamente aí que eu apostei. Tudo. Parei de fazer atividade física. Quando dava uma caminhadazinha, levava um gravadorzinho, escutando, né? E tudo foi muito difícil, muito difícil. Aí eu passei no primeiro concurso, eu passava sempre nas provas dos provões, né? Mas ficava na prova específica. Aí passei no primeiro que eu fiz passei para Campos, procurador de Campos, e depois passei para cá. Eu tinha feito 2 lá no Rio, um deles eu fui para Oral, mas não consegui. Aí logo em seguida veio aqui. Eu estava bem preparado. Aí fiz para cá e parece que Deus queria que eu fizesse concurso para o Ministério Público Capixaba. Aí fiz esse concurso e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi justamente vir para cá. A partir daí minha vida mudou, minha cabeça mudou. O cargo de promotor, ele é um cargo muito cheio de alternativas para a própria pessoa. A pessoa pode realizar coisas maravilhosas pela comunidade, pelo país, né, pela sociedade, ou pode simplesmente ganhar dinheiro, né? Ter um salário bom e se sentir feliz com isso. Mas o dinheiro em si, para mim, não é uma felicidade, é uma coisa que nós precisamos para viver com dignidade, somente isso. Agora, o que me realizou mais, foi justamente esse trabalho que a gente faz ali junto com a sociedade, junto com aquela pessoa humilde, esquecida, né? E isso aí isso não tem dinheiro que pague. Eu entrei em junho de 97, me recordo até hoje, quem me deu posse foi o doutor Jerônimo, lá de Colatina. E no mesmo dia, me mandaram para uma vara de família. Eu nunca tinha atuado como promotor de justiça. E cheguei lá naquela vara de família, fiquei um pouco assim, meio tonto, né, que eu nunca tinha atuado.
e nunca tinha assistido sequer uma audiência, né? Mas a juíza era uma pessoa muito boa. Ela, na hora da manifestação do Ministério Público, ela falou: doutor, tem uma manifestação do seu colega numa situação idêntica. Eu posso dar uma olhadinha e aceita? Aí eu olhava e aceitava. Me saí bem dessa. E depois, então, a minha primeira comarca mesmo foi Colatina. Ali foi eu e uma colega, Adriana Ristori, que está hoje lá em Venda Nova. E depois dali nós seguimos, eu fui para várias outras comarcas, Santa Maria de Jetibá, eu andei em muitas comarcas, foi pelo menos umas 13, 14 comarcas. Linhares, Marataízes, Cachoeiro Itapemirim, Iúna, Ibitirama, eu nem sabia que existia, Ibitirama, lugarzinho que o juiz ia uma vez por semana, me deixaram lá durante a semana. Eu falei: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí liguei para o gabinete: olha, não tem nada para fazer aqui. Aí ele me mandou para outro lugar, fui para Iúna, Iguaçuí, enfim, muito. São Mateus, Itarana eu fui titular depois, né? Minha primeira titularidade foi em Rio Novo do Sul. Depois, a pedido de um colega, eu fiz uma permuta e fui para Itarana. A comarca muito tranquila, pessoal, povo muito bom. E dali, como eu ficava a semana toda lá, não tinha nada para fazer, eu pedi para ir para fazer para outro lugar. Um deles eu fui para quinta e sexta, eu ficava em Domingo Martins. E depois fiquei durante uns 4 meses lá ajudando a colega. Ela estava sozinha, e depois fui para Aracruz, quinta e sexta. E aí fui promovido à terceira entrância e me titularizei em Aracruz. Para a pessoa que teve uma vida diferente da área jurídica, não atuava na área jurídica, minha atuação era na área de auditoria, contabilidade, área financeira. Eu, quando fui para Santa Maria de Jetibá, eu fiquei assustado eu era novatinho, né, como promotor de justiça, fiquei assustado com o poder que o promotor de justiça tinha perante aquela população humilde. Uma vez foi uma pessoa, uma moça, se queixar que o marido bateu nela ou não queria deixar ele entrar em casa, tal. Aí me deu o telefone dessa pessoa, eu mesmo liguei e o cara se despinguelou lá, você veio direto, chegou lá quase tremendo, né? E eu conversamos, resolvemos o problema, mas ali que eu tive a noção exata do poder que o promotor de justiça tem junto à comunidade e como ele pode aproveitar esse poder a favor da comunidade, a favor da sociedade. Foi ali que eu tive exatamente. E outro episódio que chegaram 2 senhoras, eu recebia todo mundo, eu não deixava ninguém sem atendimento. Então chegaram 2 senhoras. Aí entraram no gabinete, começamos a conversar, elas ficavam nervosas e eu comecei a brincar com elas, tal, porque era o meu jeito mesmo, né, de conversar assim com qualquer pessoa. E eu falei: minha senhora, a senhora pode falar, pode. Não, é que eu nunca estive presente, nunca conversei com o promotor de justiça, eu pensei que promotor de justiça não brincasse, o senhor brinca. E isso tudo foi que me deu força, né? Deu energia, me deu gás para fazer um bom trabalho por essa população sofrida, né? E eu sempre pensei muito nela, talvez por causa da minha origem. Esse caso foi emblemático.
comandante da Polícia Militar me procurou às 6 horas da tarde e falou: doutor, eu tenho que fazer uma reintegração amanhã, lá na comunidade indígena. E eu preciso que o senhor vá comigo, porque pode surgir problema e tendo o Ministério Público perto, isso me dá respaldo se acusarem de um cometimento de eventual violência, arbitrariedade. Aí eu fui com ele no dia seguinte, 9 horas, estávamos lá. Era assustador o ambiente. Aquele monte de índios lá cortando com a motosserra, cortando eucalipto e colocando na estrada. Mas era um monte, tinham já a estrada toda cheia de eucalipto cortado, de facão na mão, um monte. E nós ficamos no outro lado da rodovia só apreciando, aguardando que o líder chegasse. Aí chegou o líder. Aí eu falei: eu vou lá falar com ele. E o comandante: não, doutor, não garanto a sua segurança, não. Eu falei: não, eu vou, não tem problema, não. Eu estou desarmado, não tem problema, eu vou conversar. Aí entrei no meio daquele monte de índio, tudo de facão na mão. Aí eu falei com o líder, ele falou: não, eu não sou líder, não, aqui todo mundo é líder. Todo mundo é líder. Tá bem, então eu vou falar para todos, para que avisar vocês que repensem essa atitude que vocês estão tomando, porque só vai trazer prejuízo para vocês mesmos. E que eu me coloco à disposição de vocês, eu sou promotor de justiça, me coloco à disposição para ajudá-los nas reivindicações junto a Aracruz Celulose. Eu estou aqui, vim aqui, que eu podia, o comandante nem que se eu viesse com receio de que alguma coisa pudesse acontecer. Só que eu aqui na minha veia também corre sangue de vocês aí, sangue indígena, que eu sou cearense, nasci no sertão do Ceará, e na minha família tem antepassado sangue indígena. Me falaram isso, meus parentes me falaram isso, eu não sei se é verdade, mas isso, tem sangue indígena. Então eu sei exatamente como vocês se sentem diante de tudo que está acontecendo. Então eu proponho que a gente vá para a associação de vocês e lá conversemos, todos. Aí eles atenderam, foram lá para a associação, nos reunimos, o comandante, o oficial de justiça também foi, e lá conversamos, e são pessoas instruídas. Tinha um rapaz que estava fazendo até doutorado, acho que era o presidente da associação deles, o índio, e resolvemos o problema. Eles desocuparam, baixaram a guarda, entregaram a propriedade para o oficial de justiça, que reintegrou Aracruz, e acabou a situação ali. E dali para frente nós passamos a ter uma relação de parceragem, né? Qualquer coisa que acontecia com eles ligavam para mim. Uma vez houve a invasão do fórum. Naquela época, foi numa sexta-feira, eu não estava lá, que eu tinha outros problemas. Acho que existia uma convocação aqui, né? Ministério Público. E o índio ligou para mim, Jair. Eu falei: olha, vocês não podem fazer isso. Vocês, por favor, façam isso. E eles depois de muito tempo, eles desocuparam o fórum e se reuniram lá com o juiz, com o promotor, o doutor Gesso foi para lá e resolveu o problema também. Essa foi a passagem mais interessante lá em Aracruz, foi essa. E também aconteceu na época de eleição. Eleição no interior é um acontecimento.
E Aracruz, mais ainda, é uma briga danada, é uma disputa feroz. E o que mais me preocupava na época é justamente esse compra de voto. Porque eu acho que é uma coisa tão absurda que nós, como promotores de justiça, nós temos que fazer alguma coisa sempre. E eu, toda vez que havia qualquer denúncia, eu pegava o meu carro e ia direto lá para o local onde estaria ocorrendo a suposta venda de compra de voto. E se fizer, um dia chegaram duas senhoras lá do meu gabinete e chegaram: doutor, eu queria fazer uma denúncia. Eu falei: pois não. É o seguinte, aí mostraram 2 vales de alimento. Doutor, eu recebi esses 2 vales aqui do candidato tal, da filha do candidato tal. Eu falei, olhei o vale, era para ela comprar, ir ao supermercado, e lá eles forneceriam a ela R$30 em alimentos. Eu falei, tirei cópia do vale, peguei o depoimento delas e devolvi o vale para elas. Agora, o senhor não vai ficar com o vale? Eu falei, não, o senhor só vai lá e faz a compra. Mas, doutor, mas isso não é errado, não? Ué, não deu o vale, só vai lá e faz a compra. Elas foram lá fazer a compra. E eu passou um pouquinho, pum, cheguei lá, estavam as 2 lá passando no caixa, eu, bum, na hora. Aí peguei o vale delas, estava já entregando ao caixa, peguei o vale delas e peguei o vale de todos os outros caixas que existiam, pelo menos 30 vales. Eu recolhi todos eles e fiz então a representação contra o vereador, e foi para o juiz deu procedente a representação, o tribunal daqui do Espírito Santo também deu, e foi para o tribunal, foi lá para o Federal, Tribunal Superior, também deu para o TSE, deu procedente. Então ele foi cassado, né, a diplomação dele, e isso é um caso que ficou registrado lá, e que dentro daquilo que eu entendo, que dá felicidade ao promotor de justiça, eu até hoje gravo, talvez seja até um pouco vaidade da minha parte, mas nessa época, no dia da eleição, isso foi, a eleição seria no domingo, no sábado, à noite, uma pessoa me telefonou, que era assistente jurídica lá do município, uma senhora que eu nem conhecia, depois eu vi que ela tinha problema de locomoção, da cadeira de roda, de uma família de dinheiro até lá, e ela ligou para mim e falou assim: doutor, eu estou sabendo que o senhor está saindo daqui, que o doutor Gesso voltou para cá. Eu falei, não, mas o doutor Gesso, ele vem para ajudar na eleição. Porque um promotor, graças a Deus, doutor, graças a Deus. Porque em Aracruz hoje, é Deus no céu, o Senhor na terra. Aquilo me deu aquilo paga o salário, 1 milhão, 2 milhões, para mim aquilo valeu 2 milhões. E são mais ou menos, em Aracruz foi um lugar que eu tive muita atuação, e que ali eu vi que ser promotor de justiça valeu a pena. Aracruz lá era muito difícil, povo muito politizado, reclamavam de tudo. Então a gente tinha que dar atenção a todas as reclamações. Era denúncia diariamente, denúncia contra vereadores, contra gestores públicos. É muito difícil. Aracruz não é qualquer um que... E você no interior, o promotor de justiça não pode, se ele não conhece a comarca, não conhece a sociedade local, ele não pode aceitar convites
para um evento tal, outro evento tal, às vezes é uma festa, um churrasco, essas coisas. Você não conhece, não pode fazer isso, porque você se queima, porque perde a credibilidade, a população perde a credibilidade. Ele foi o churrasco do fulano de tal, já está na mão dele. As coisas são assim, então você tem que ter muita cautela para aceitar o convite. Só depois que você conhece, a população te conhece, é porque você então aí pode ir aonde você quiser, que eles vão acreditar em você. Chefia de promotor de justiça é um cargo, não tem nada de dificuldade, né? É uma consequência até natural do próprio cargo que você exerce. Promotoria de primeira entrância, só tem você, então você é o chefe de você mesmo, né? É o chefe não dos promotores, você é sempre a parte administrativa, que é a função do promotor de justiça chefe, é justamente cuidar da parte administrativa. Então, pouca coisa eu posso falar sobre isso. Desculpa, às vezes eu sou uma pessoa simples, sempre fui simples. O nome é que é bonito, mas o que se faz mesmo é pouco. É mais autoridade, é um cargo bonito que você exerce, mas o que tem que se fazer são coisas que um chefe de promotoria faz. Só que nesse caso aqui, numa dimensão maior, né, com relação a providências administrativas, somente, mais nada. É simples demais. O promotor de justiça, chefe, ele cuida da parte administrativa, parte de secretaria, andamento de procedimentos, de processo, essa parte administrativa que ele é responsável. Entregar no fórum, entregar, como viabilizar esse trabalho de uma maneira eficiente, eficaz. E que eficiente, às vezes não é o termo, eu usei o termo errado, eficaz. Porque eficaz é diferente de eficiente. Eficiente é uma coisa que você realiza, obter o mesmo resultado que a eficácia, só que isso é a parte de auditoria. Só que na eficiência você dá a volta. A eficácia você corta caminho. Com o mesmo resultado, com menos esforço, né? Essa é a diferença. Eu fui convidado para participar do JET através do coordenador. Na época era o doutor Faisal, hoje corregedor-geral. E um convite feito pelo Faisal para mim, era uma convocação, né? E eu fui para lá. E quando cheguei lá, disseram: Lorival, você vai cuidar da parte das associações, o esquema das associações da Assembleia Legislativa. Aí eu olhei e mostrou mas era armários mais armários de documentação. Olhei assim, eu falei: meu Deus, a tarefa aqui vai ser difícil. Mas com a prática você sabe que são muitos documentos, mas o que interessa mesmo são poucos. Então a prática te mostra que eu tinha de auditoria, sabe que você pode ver aquela pilha de papel, mas quando você começa a conhecer o procedimento, você sabe que aquilo é a repetição de tudo. Aí eu comecei a ver todos os processos, estudar. Aí comecei a apresentar denúncias contra vários deputados, Gazani, Gilson Gomes, um monte deles aí. E teve um também que era, acho que é irmão do doutor Alemer, não me recordo o nome dele. Então eu comecei a fazer, tirava cópia da documentação, ao mesmo tempo, né, mandava para o
para cível, Marcelo Zenckner, doutor Marcelo Zenckner, e com cópia da denúncia no disquete. Entregava a ele e ele ali verificava essa parte de probidade. Ali foi um trabalho muito pesado, mas eu fiquei pouco tempo no JET. Com 4, 5 meses eu pedi para sair. Lá quando eu estava no JET, eu até mudei tudo lá. A gente trabalha em auditoria, eu tinha uma prática muito grande em auditoria, né? Essa parte administrativa, conhecia muito. Então o que eu fiz? Os colegas, porque infelizmente as pessoas não se preocupam com custo. Então eu vi aquele processo desse tamanho, então tira a cópia e manda. Às vezes denúncias anteriores, né, iam dessa altura, uma pilha de papel e a denúncia, né? Eu falei, mas isso é um absurdo. Aí eu tirei, aquilo tudo eu reduzi a um pacote assim. A denúncia mais um relatório e mais os documentos que realmente comprovavam que o dinheiro desviado foi para a conta de fulano e tal. Isso para mim era o bastante. Então isso enxugou muito, mas muito mesmo. Quer dizer, o juiz chega, olha aquele monte de papel, já se assusta. Agora se você vê menor, já ele sente vontade de analisar logo o caso, né, e dar uma solução. Foi numa época assim muito difícil, porque aqui em Vitória eu trabalhava, era o 8º promotor de justiça criminal, atuava na execução penal. E tinha audiência terças e quintas. Então, de certa forma, eu tinha um tempo vago em termos de audiência, para me dedicar a outra coisa se fosse necessário. E foi essa parte do júri, que o CNMP e o CNJ deram uma prioridade absoluta, porque existiam muitos processos, muitos casos, já entrando na fase de prescrição. Então, foi o trabalho que eles chamam de Meta 2, né? Então, Meta 2, e eu fui convidado pelo Dr. Fernando Zardini para ser um dos coordenadores do grupo. Era um grupo de 3, eram 3 coordenadores, e aí a gente então convidava para eu sair à procura de colegas que pudessem fazer esse trabalho. Foi também um trabalho muito gratificante, muito trabalhoso. Eu não tinha tempo para nada, praticamente. Eu saía, cuidava da minha parte de execução penal e eu mesmo coordenava tudo. Todo trabalho eu fazia a coordenação, o promotor que ia fazer, tudo ficou a meu cargo e era muito desgastante. E eu fazia júri também. Teve um dia que foi erro meu. Eu esqueci um pacotinho de processo pequeno, era pequeno também, lá da Serra. Aí alguém me ligou lá da Serra, doutor, quem que vem fazer o júri aqui? Eu falei, júri da onde? Amanhã lá em tal lugar da Serra. Aí eu falei, caramba, tem júri amanhã? Falei, tem. Aí eu procurei num monte, porque era muito papel, eu procurei num monte, estava um montinho lá do júri que eu tinha, né? Aí eu falei, não, sou eu que vou fazer. Aí no dia aí peguei aquele processo, fui para casa à noite, fiquei até 1 hora lendo, para no dia seguinte, cedinho, para fazer o júri, né? Porque lá na Serra eram 2 júris por dia. Faziam 2 júris. O promotor terminava um e dava continuado a outro na parte da tarde. Era duro lá, muito duro. Eu já fiz muito júri. Toda comarca que eu passei, eu fazia júri, todas. Aqui em Vitória, nesse Meta 2, a gente sempre tem júri interessante, né? Mas aqui em Vitória, o problema do júri em Vitória, Grande Vitória, é o quê?
que não tem promotor do júri. Os colegas que querem mudar de entrância, né, progredir, eles pedem júri. Por quê? Porque não tem outra alternativa. Ninguém pede, então o cara já entra direto da terceira para titular, ele nem é substituto, é titular do júri. E chegam lá, ficam desesperados, querem logo sair. E com isso, o que acontece? Você não tem uma continuidade. Então os processos, os inquéritos, são muito mal feitos. A instrução também, pior ainda. Eu não sei por que isso acontece, mas teve um caso, eu botei até numa entrevista que eu fiz para o MP, para a associação. Lá era sargento, era um júri importantíssimo, militares que executaram 2 pessoas. A única prova que você tinha era na esfera policial. A única testemunha em juízo, a pessoa chegou lá no dia, a testemunha, no dia da fase da pronúncia, né, na primeira fase do júri. E perguntaram a ela o que ela sabia a respeito. Essa testemunha simplesmente respondeu: olha, eu não sei de nada, eu quero esquecer disso tudo aí. E o juiz então botou, como mais nada foi perguntado, dou por encerrado. Quer dizer, é uma coisa absurda, né? O cara cometendo... Ele tinha depoimento dele, que ele prestou na fase policial. Ele não quis saber. O juiz simplesmente encerrou. Se existia promotor, também não fez pergunta nenhuma. E defensor, melhor ainda, porque o defensor é melhor, não devia nem fazer pergunta, porque podia estragar. Podia produzir prova, né? Porque não havia prova. E ficou assim, meu cara, falso testemunho, né? Omitiu a verdade. E não aconteceu nada. E eu vou fazer um júri desse, adivinha o que vai acontecer? Absolvição. Foi quando eu fui para a execução penal. Nós temos um juiz ali muito atuante, à época, Dr. Carlos. A execução penal hoje está dividida, mas antigamente era só em Vitória. Depois, meados de 2006, acho que maio, junho, foi para Vila Velha, foi para Viana, né? A parte detentiva, mas a parte ligada a regime aberto e medidas alternativas ficou com ele, 5ª Vara Criminal de Vitória, Dr. Carlos Eduardo. É uma pessoa muito atuante, cobrava muito do governo, cobrava melhores condições físicas dos presídios. E, em razão desse barulho que ele fazia, Brasília, essa parte de presídio, veio fazer uma visita aqui, Direitos Humanos, e foi quando houve esse evento. Nós visitamos os presídios de Cariacica não, Viana. Olha, Cariacica tem a parte feminina, mas era uma coisa de você se assustar. Nós chegamos lá na casa em Viana, casa de custódia, Cascuvi. Olha, era uma sujeira, era mais sujo que uma verdadeira, que uma pocilga. Era urina pelo chão todo, rato cruzando um com o outro, batendo, barata, larvas. Era o cheiro tão forte que meus olhos lacrimejaram. Eu não fiquei 3 minutos. Eu saí dali, eu não fiquei 3 minutos, não aguentei ficar. Porque os gases que exalavam aquela sujeira toda
faziam a gente chorar, lacrimejar, aliás. E essa foi uma das piores experiências que eu tive na minha vida. Foi ver como o ser humano, embora tenha cometido um delito, como ele era tratado, é pior do que animal. Ali ninguém, 3 meses somente, enjaulado ali, vale por 5 anos num presídio normal, né? E ali, sim, ali mexeu muito comigo. E a partir dali, para deixar uma pessoa presa, algum pedido de liberdade provisória, eu pensava sempre naquilo ali e nas consequências da minha promoção, manifestação. É muito ruim, é muito. Um dia preso, você não imagina o que é ali. O Ministério Público cresceu muito. E também passou a ter muita responsabilidade. E nós, infelizmente, talvez não tenhamos percebido essa responsabilidade. E, às vezes, por ações isoladas de alguns promotores de justiça, procuradores da República, o Ministério Público está sendo acuado, justamente pela atuação, às vezes, impensada de alguns membros da instituição. E é isso que nós temos que repensar. Temos que ter consciência de que nós temos o poder de fazer justiça, não de perseguir, como às vezes alguns promotores e procuradores da República já fizeram. Não são poucos, são casos isolados, mas isso mancha, isso cai em cima de toda a instituição, porque às vezes essa perseguição é feita em cima de pessoas poderosas. E o resultado é sempre ruim para o Ministério Público. O Ministério Público deve atuar sempre com firmeza, mas sempre com justiça. Essa mudança trouxe justamente isso, muito poder, e talvez alguns colegas, não tenham entendido esses poderes, porque aquele negócio, você casa, as pessoas casam, não se preparam para o casamento, e geralmente, quando isso acontece, a família não vai ser bem educada. A família vai se desestruturar, filhos mal criados, filhos mal acostumados. Isso é comum. Agora, quando você se prepara para o casamento, você participa de palestras, de orientações, com certeza você vai ter filhos bem, vai orientar bem os seus filhos. Então, eu diria que é mais ou menos por aí. O Ministério Público não orientou, não orientou bem, não assimilou bem essas novas responsabilidades. E, em razão disso, alguns problemas estão sendo criados hoje em razão dessas atuações desastradas. Minha OAB lá do Rio está sendo reativada, né? Mas eu não sei, no momento, eu não tenho nenhum projeto assim, meu. Eu tenho convite de um amigo meu lá do Rio,
E eu vou lá uma vez por semana, ou de 15 dias, e passo as orientações lá para eles, né, em alguns processos só, por enquanto. Mas no momento eu estou bem, eu quero descansar mesmo. E foram anos, só, afinal de contas, não foram 70 anos, não, né? Isso tudo não, mas pelo menos 66 foram, porque lá quando o nordestino ele começa a trabalhar já em tenra idade, 6 anos você já está com a enxada na mão. E eu não fui diferente. Com 6 anos estava com a minha enxadinha ali naquele eito, né, que a gente chama de para capinar.